horários. Coisa doida, nossa. Bom, vamos começar então? Sim. Olá, boa noite. A gente vai ter esse encontro hoje, só lembrando, e depois o próximo é dia... Daqui 15 dias. Daqui a 15 dias, da 14 de setembro, né? Tá. Queria voltar só para ler um trechinho do último parágrafo do capítulo anterior. De baixo para cima é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De baixo para cima é 11ª linha. Página 65 do PDF. E 83 do livro. Mas não esqueçamos que a exigência... Acharam aí? Aqui, ó. Achei. Logo depois de líder. Só para lembrar que o que faz o próximo capítulo ele vai falar da ordem primeva, que é uma ordem primeva também. Mas aí ele termina falando isso aqui, ó. O capítulo anterior, em que ele recusa, ele desconstrói a ideia de que tem um instinto gregário, né, genético, primordial, não existe isso. Mas não esqueçamos que a existência de igualdade vale apenas para os indivíduos, não para o líder. Os indivíduos todos devem ser iguais entre si, mas todos querem ser dominados por um só. Muitos iguais que podem identificar-se uns com os outros e um único superior a todos eles. Esta é a situação que se acha realizada numa massa capaz de subsistir. Veja que ele está definindo aqui a estrutura da massa. Mas logo no final, aí, na última linha, ele faz referência à horda primeva conduzida por um chefe, né, que é uma espécie de pai primevo, né, um pai primordial. E aí a gente vai ver né, as relações, então, por que após dar essa definição de grupo que ele deu, né, de indivíduos que são iguais de um líder que tem que estar superior a todos, e o que isso tem a ver com a horda primeva, aí já podemos ir lá para a massa e a horda primeva. Só uma coisa anterior, o Freud tinha pretensões, né, ao criar essa teoria, vamos chamar assim, da horda primeva, ele tinha pretensão, inclusive, antropológica, de descrever que a civilização se estrutura. Como que é a estrutura inicial da civilização, né? Como é que a gente saiu para o estado não civilizatório, né, qual é o start, né, o ponto primeiro, né, da civilização. E aí eu já chamo atenção para isso, né? Que curioso, né? Ele está falando da estrutura de massa, como se forma uma massa, quer dizer, é um pequeno grupo civilizatório dentro de um grupo mais amplo que é a civilização como um todo. E aí, falando da estrutura desse pequeno grupo, ele parte para a estrutura, né, para essa teoria da ordem primeva, que explica, né, como que se estrutura a civilização no conjunto. Então, o Freud tinha essa ambição de dar uma contribuição para a antropologia. Não deu, né? Não dá dados antropológicos para dizer que a sociedade começou assim, mas ele fez algo muito, muito importante para o campo da psicanálise, algo que não se encerra com Freud, né? Essa ideia da ordem primeva. O Lacan faz uma releitura, mas, né, ele não abre mão dessa explicação, porque é muito boa essa explicação freudiana, com esses que a gente vai chamar aqui de mito, ou metáfora da ordem primeva. É muito interessante para entender como que funciona a sociedade, pelo menos essa sociedade que a gente conhece como patriarcal, né? Em que o centro dela né, a metáfora lá do nome do pai, como diz o Lacan, porque por mais que a gente possa dizer, a gente pode dizer com tranquilidade que, né, a sociedade patriarcal está em declínio, ou que a sociedade regida pelo nome do pai está em declínio, a gente sabe que estar em declínio não significa que nada opera, né? A civilização, a gente está numa transição para alguma coisa, mas muito, infelizmente, da sociedade patriarcal está de pé ainda. E lembrando de uma coisa que eu acho sempre importante, né, essa leitura que o Freud faz e coloca, né, a sociedade do pai, o Freud não está prescrevendo nada, né? Tem gente que vai fazer uma leitura do Freud, olha o Freud aí, que sujeito, né, retrógrado. Primeiro que um cara escreveu isso aqui faz 100 anos. Mas segundo que é atual porque o Freud não estava prescrevendo como a sociedade deveria ser, mas fazendo uma leitura estrutural de como a sociedade né? Ele está observando alguma coisa,
E ele cria algo, né, que tinha pretensões antropológicas, mas que acaba sendo uma metáfora estrutural de como funciona a sociedade patriarcal, que não é uma prescrição freudiana. Só um parênteses sobre isso. Uma vez uma colega, Carmen sabe dessa história, porque foi na defesa de TCC da Carmen, uma amiga nossa falou, quando o texto da Carmen estava lá, nome do pai, uma amiga nossa, feminista, falou assim, eu queria que fosse o nome da mãe. Eu falei, a gente vai ter que criar uma nova sociedade para que esse conceito possa vir com o nome da mãe. Por enquanto, ele é nome do pai, ele está em queda, ele está em declínio, mas ele ainda é um certo que ordena. Então, só lembrando o que é essa coisa aí desse pai, desse nome do pai, que Lacan vai ler como nome do pai, e o que o Freud está colocando aqui para demonstrar como a sociedade funciona organizada em uma unidade, digamos assim, em torno da ideia de esse aí a gente pode chamar Paul Beatriz Preciado, ele fala uma coisa interessante, que é essa coisa de ser universal, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim... Essa lógica é uma lógica universal, que está em Freud também. Essa lógica do universal que está em Freud, que está em Lacan, que está mais recente ainda no Paul Preciado, essa ideia, por exemplo, desse universal, por que a gente diz assim, por exemplo, essa semana, Feliz Dia do Psicólogo, embora 90% dos psicólogos são mulheres, né, são psicólogas, mas está lá registrado Feliz Dia do Psicólogo, né, de algum modo a gente coloca alunos, entre parênteses, alunas, o azinho, porque o O vem primeiro. Então, até a língua portuguesa, né? A gente tem aqui a Fabiana da língua portuguesa, né, Fabiana? A língua portuguesa não é uma questão de machismo ou feminismo, mas ela se organiza em torno dessa ideia de um universal. Então, como o universal patriarcal, o universal que regula o O, é o pai, então é nome do pai, dia do psicólogo. Esse universo que está em queda, mas está aí ainda, né? O universal de humano ainda é, né? Homem, branco, adulto, né? A criança, vocês vão ver que o Freud chamando a criança de primeva, né? E até, inclusive, essa coisa do homem, por exemplo, quando a gente vai ver literatura, você tem a literatura, que é o homem branco ocidental, e qualquer outra ordem de literatura, você fala literatura feminina, literatura negra, literatura LGBT. literatura LGBT. Quando é um homem branco, cis, etc., é só literatura. Eu acho super engraçado o Netflix, que você vai ali nas categorias de... Aí tem lá, filme LGBT. Você fala, mas por que exatamente tá essa categoria tão definida? Não está escrito filme hétero top quando tá lá o personagem principal é um cara que transa enlouquecidamente com várias mulheres. Ninguém colocou essa categoria lá, poderia. Mas está mudando, né? O heterotop já é uma, né, a própria cultura zoando com essa estrutura patriarcal. Então, só lembrando, não é porque o patriarcado está em declínio que ele não opera. Não vai aparecer na clínica. Né? Procurando lápis? Não. Então, bom, nesse sentido também do universal, que eu queria só complementar essa lógica, é que esse universal, justamente porque opera, derrubá-lo, decliná-lo, não é algo natural, é um grande esforço. E se para de esforçar, ele luta para retornar. Vocês podem ver que não é um declínio contínuo e que a gente vê que vai chegar a uns... Não, ele retorna, de época em época retorna, inclusive retorna, já que a gente falou coisa, por exemplo, das crianças, retorna, inclusive, no sentido assim, de todo o mal da humanidade é jogado nessa insígnia. O problema da violência aqui o declínio do patriarcado, o problema da não sei o quê, drogas nos adolescentes, declínio do patriarcado. Os conservadores. Então, é interessante que ele decai, mas ele insiste em retornar, inclusive na crítica da própria queda. Mas vamos voltar então. Sim. Vocês viram aí que nessa definição que eu reli aí da última página no capítulo anterior, quer dizer, eu tenho a estrutura de massa, né? Eu tenho vários iguais, vários indivíduos que são iguais, né? E eu tenho só um, né? O líder é necessário que ele esteja acima de todos, um único. Veja que a lógica do um como exceção, né? Tem um que organiza o conjunto, né? E que forma essas ideias de universal, por exemplo. Então tá, página 84 no livro. 65 no PDF. A massa e a horda primeva.
Em 1912, adotei uma conjectura de Charles Darwin. É o Darwin que primeiro escreve sobre isso, mas não desenvolve nada, assim. Segundo a qual a forma primeva da sociedade humana foi a de uma horda governada irrestritamente por um macho forte. Já veio aí, macho forte. É bom que essa palavra primeva, eu acho legal eles usarem aqui nessa tradução, porque na outra tradução, da Imago, naquela tradução ruim, que era a única que se tinha até 2009, tá primitivo, essa palavra primitivo está muito contaminada, né? Primeva quer dizer uma coisa primeira, né? Não tem a ver com ser exatamente mais sofisticada, menos sofisticada, a gente pode até ler nesse sentido também, mas não necessariamente. Primitivo dá uma ideia, né, a palavra está contaminada na língua portuguesa, né, como inferior, como algo inferior, né, veja só, né, então, primeiro eu acho que tira um pouco desse ranço. Procurei mostrar que as fortunas dessa horda deixaram traços indeléveis na história da linhagem humana, em especial que o desenvolvimento do totemismo, o qual traz em si os começos da religião, da moralidade da organização social, está ligado ao violento assassínio do chefe e à transformação da horda paterna em uma comunidade de irmãos. Então, Freud pretendia isso como factual, né? Havia uma pretensão, né, de contribuição para a antropologia, mas insisto, né? Ele acaba dizendo coisas importantes, né, sobre os começos da religião, da moralidade, da organização social, da sociedade, na medida que nesse mito você tem a estrutura, né, básica de como funciona a nossa sociedade. Então, é uma metáfora, um mito, né, mas como coisa factual seria uma leitura equivocada, né? Sem dúvida, ou seja, não estou dizendo que o próprio Freud estava equivocado com o que ele próprio escreveu, mas é isso mesmo. Se alguém não leu, só fazendo um retorno rápido... Mas ele vai passar por todo... Ele vai retornar direitinho, vai. Então? Sem dúvida, essa é somente uma... tantas outras com que os especialistas buscam iluminar a escuridão da pré-história. Uma história somente, né? Chamou espirituosamente um amável crítico inglês. Mas creio ser recomendável tal hipótese, caso se revele apta a produzir coerência e compreensão em novos âmbitos. Aqui com essa frase aí dá para concordar, né? Uma hipótese, né? Eu estou chamando de metáfora, mas uma hipótese apta a produzir coerência e compreensão, né? No campo do que é humano, no campo do que é civilização. As massas humanas exibem novamente a familiar imagem do indivíduo super forte em meio a um bando de companheiros iguais, também contida em nossa representação da horda primeva. A psicologia dessa massa, tal como a conhecemos das descrições até aqui mencionadas, né, o que já estudamos aqui, quais características são as mencionadas até aqui? A atrofia da personalidade individual consciente, a orientação de pensamentos e sentimentos nas mesmas direções, uma direção única, o predomínio da afetividade e da psique inconsciente, a tendência à imediata execução dos propósitos que surgem. Tudo isso corresponde a um estado de regressão, a uma atividade anímica primitiva, como a que nós inclinamos a atribuir à horda primeva. Aí tem uma nota de rodapé importante, aí a nota 40. O que descrevemos em nossa caracterização geral do ser humano deve valer particularmente para a horda primordial. A vontade do indivíduo era fraca demais. Ele não se arriscava a agir. Não se produziam impulsos que não fossem coletivos. Apenas uma vontade comum, nenhuma singular. Apenas uma de conjunto, nenhuma vontade singular. Uma ideia não ousava converter-se em ato de vontade quando não se sentia fortalecida pela percepção de sua difusão geral. Essa fraqueza da ideia, ou das ideias, né, individuais, tem sua explicação na força da ligação afetiva comum a todos. Mas a similaridade das condições de vida e a ausência de qualquer propriedade privada concorrem ainda para a uniformidade dos atos psíquicos entre os indivíduos. Como se só existisse massa aqui. Quase como se só existisse massa, porque tem exceção. Tampouco as necessidades excrementícias, é ótimo, né, falar de cocô assim, né? Tampouco as necessidades excrementícias excluem a atividade comum, como se observa nas crianças e nos soldados.
A única grande exceção constitui o ato sexual, em que um terceiro é de todo modo supérfluo, em caso extremo condenado a uma penosa expectativa. Quanto à reação da necessidade sexual de satisfação genital frente ao gregarismo, ver adiante. Que importante essa ideia aqui de coincidência, né, entre o que ele vai trabalhar aqui sobre a ordem primitiva e o que acontece no grupo, né, características da formação de grupo na formação de massas. Aí, continuemos, né? A massa nos parece, desse modo, uma revivescência da ordem primitiva. Isso aqui é a tese dele no capítulo, né? A massa nos parece uma revivescência da ordem primitiva. Assim como o homem primivo se acha virtualmente conservado em cada indivíduo, assim também pode ser restabelecida a ordem primitiva a partir de um ajuntamento humano qualquer. Veja, isso aqui também é importante, né? O que ele está apontando aqui como uma estrutura inicial da coletividade, isso é internalizado como estrutura do indivíduo. Então, não é à toa que, para Freud, né, a estruturação do indivíduo, o ponto fundamental é o Édipo, que tem o pai como referência, né? O pai castrador, né? Simbolicamente castrador, né? Temos... Não, peraí, eu me perdi aqui. Temos de concluir? É mesmo, temos de concluir. Tá. Temos de concluir que a psicologia da massa é a mais velha psicologia humana. Aquilo que, negligenciando todos os vestígios da massa, isolamos como psicologia individual, emergiu depois, aos poucos, e como que parcialmente ainda, a partir da velha psicologia da massa. Daqui a pouco ele vai fazer uma ponderação com relação a isso. Mais adiante, ousaremos indicar o ponto de partida desse desenvolvimento. Outra reflexão nos mostra em que ponto essa afirmação requer uma... Né, de que toda a psicologia começa só como psicologia da massa. O que ele está dizendo é que a psicologia que no sentido de o psiquismo, né? Ele afirma nesse parágrafo que o psiquismo surge como um psiquismo de massa, e aí ele vai tem que fazer uma emenda aqui, né, a essa afirmação. A psicologia individual deve ser, isto sim, tão velha quanto a psicologia da massa, pois desde o início houve dois tipos de psicologia. Fica mais claro se a gente pensar, desde o início houve dois tipos de psiquismo. A dos indivíduos da massa e a do pai, chefe ou líder. O pai, chefe ou líder, né, esse pai primevo, ele tem individualidade. Vamos ver que tipo de individualidade é essa. Os indivíduos da massa eram tão ligados como hoje, mas o pai da ordem primitiva era livre, absolutamente livre. Seus atos intelectuais eram fortes, independentes mesmo no isolamento. Sua vontade não carecia do reforço dos demais. Supomos, consequentemente, que seu eu tinha poucos laços libidinais, externos, né? Ele não amava ninguém, exceto a si mesmo. Ou amava outros apenas enquanto satisfaziam as necessidades dele. Seu eu não dava nenhuma sobra para os objetos, né? Um narcisismo levado ao absoluto. Tem gente querendo ser esse pai da ordem primitiva. Na Rússia, meio que o Putin né? Tem um presidente aqui que tentou ser. Tem um aqui que tentou ser. No princípio da história humana, ele era o super-homem que Nietzsche aguardava apenas para o futuro. E ainda, olha, isso aqui é polêmico, viu? Se o que o Nietzsche chama de super-homem é exatamente a mesma coisa do que esse pai primeiro, mas isso é outra história. Ainda hoje, os indivíduos da massa carecem da ilusão de serem amados igualmente e justamente pelo líder. É uma ilusão, como a gente já viu nas explicações sobre as massas. Então, é uma ilusão de serem amados igualmente e justamente pelo líder. Mas este não precisa amar ninguém, de fato, né? É-lhe facultado ser de natureza senhorial, absolutamente narcisista, mas seguro de si e independente. Sabemos que o amor refreia o narcisismo. Se o narcisismo aqui é absoluto, não tem amor nenhum, né? Esse pai primeiro. E poderíamos demonstrar que, em virtude disso, tornou-se fator de cultura. O amor tornou-se fator de cultura porque refreia o narcisismo. O pai primordial da horda
não era ainda imortal, como veio a se tornar pela divinização, Deus Pai, né? Ao morrer, tinha que ser substituído. Seu lugar era provavelmente ocupado por um filho jovem, que até então fora indivíduo da massa como os outros. Logo, deve haver a possibilidade de transformar o psiquismo de massa em psiquismo individual. Ele está supondo aqui, né, se o grande pai, quando ele morre de velhice, um irmão vai ter que ser capaz de ocupar esse lugar e desconstruir essa psique coletiva, ele tinha só uma psique coletiva, e transformar essa psique coletiva e de massa numa psicologia individual, que é a do líder. Deve-se achar uma condição em que uma transformação tal ocorra facilmente, assim como é possível para as abelhas fazer de uma larva uma rainha e não uma operária em caso de necessidade. A larva rainha não nasce larva rainha, né? Ela tem condições ali para que ela se torne rainha. Deve ter condições, é isso que ele está dizendo, para a transformação de um membro da massa num, né, na figura do grande pai. Podemos imaginar apenas o seguinte: o pai primordial havia impedido os seus filhos de satisfazerem seus impulsos sexuais diretos. Dizendo de uma maneira na lata, né, eles não podiam transar. Só o pai da horda. Obrigou-os à abstinência e, por conseguinte, ao estabelecimento de laços afetivos com ele, o líder, e entre si, entre eles, que podiam resultar dos impulsos de meta sexual inibida. O pai primordial os compeliu, por assim dizer, a um psiquismo de massa. Seus ciúmes sexuais, né, do pai e sua intolerância vieram a ser, em última análise, as causas desse psiquismo de massa, né, dessa psique coletiva. Para o seu sucessor, também se abriu a possibilidade da satisfação sexual e, desse modo, a saída das condições da psique da massa. A fixação da libido na mulher, veja que é o heterossexual que é o protótipo, né? Porque a fixação, nesse novo líder, vai fixar a libido na mulher. A fixação da libido na mulher, a possibilidade da satisfação sem adiamento e acumulação, pôs fim à importância dos impulsos sexuais de meta inibida, para esse que vai se tornar o líder. E fez o narcisismo crescer em igual medida, até se tornar um narcisismo absoluto. Nesse né? Depois, no apêndice, voltaremos a essa relação entre o amor e a formação do caráter. Se eu estiver indo rápido, vocês me avisem. Se quiser perguntar também, ou comentar ou participar, por favor, participem. Não fiquem tão silenciosos. Vocês estão muito silenciosos, diga de passagem. Deixa eu só falar uma coisa, então. Eu estou com o livro da Autêntica, e nesse parágrafo que vocês acabaram de ler, que termina com a massa, tem um comentário aqui embaixo. Tem uma nota, eu pulei a nota. Tem uma nota, que eu acho que assim, é interessante. Assim, né? Sim. Obrigado. Peraí, meus óculos não vêm até aí. Quem é? A nota 41, né? Mas você quer ler do jeito que está aí na Autêntica? Lê para a gente, Maria, como é que está aí na Autêntica, para a gente só ver se está... Aqui está. Podemos também supor que os filhos expulsos, separados do pai, avançaram da identificação recíproca até o amor objetal homossexual, e assim ganharam a liberdade para assassinar o pai. Sim. É importante essa nota, obrigado mesmo, porque aí ele, quer dizer, a saída para essa estrutura, veja, ele está falando aqui de uma hipótese em que a estrutura continua a mesma, né? Um dos indivíduos da massa, um dos filhos, assume o lugar do pai, mas a estrutura continua a mesma, ele vai ser o pai agora. Nessa nota, ele está apontando para o que seria, o que será a saída dessa estrutura baseada em um indivíduo. Na verdade, o assassinato do pai é a hipótese dele para a saída do domínio de um indivíduo, a lei encarnada em um indivíduo, para a lei como algo abstrato que se impõe a todos, né? E aí é curioso, realmente, porque aí nessa hipótese aí do que levou, né, o que teria sido o motor, né, desse movimento de assassínio do pai, né,
e de reconfiguração dessa estrutura, ele coloca aí o amor objetal homossexual, né, como um elemento. Quer dizer, aí ele coloca nos primórdios a homossexualidade como um fator fundamental. Uma transgressão necessária. E até interessante isso, a gente pensar essa transgressão necessária, tanto que a gente coloca, hoje, em 2023, eu espero que isso não seja mais tão difícil, mas até como se o amor heterossexual, você não tivesse que fazer nenhum movimento, sair do armário, abrir portas, lutar contra a humanidade, nem nada dessa ordem, e qualquer outra forma de amor, aí você tem que ser corajoso, pular para fora do armário, desbravar. Então é curioso porque mesmo hoje em dia, na nossa cultura, é como se de algum modo estivesse dizendo que o único modo de romper com esse universal patriarcal rompendo, transgredindo com aquilo que ele espera de você, né? É interessante se a gente pensar que essa nota de rodapé ainda é extremamente incômoda até hoje, né? Até hoje a gente ainda fala da necessidade de um sujeito ter que sair do armário como se o amor heterossexual fosse um dado natural e absoluto, né? Como se não fosse uma construção cultural, e sim uma constatação biológica, né? É curioso como essa nota Mas então tá aí, né? Freud vai colocar a homossexualidade como o motor um motor de mudança. O fim dessa estrutura que a lei era encarnada por um indivíduo, né? Essa frase é boa para os movimentos. Contar para os movimentos essa frase é boa. Sim. Viu como é importante vocês me interromperem? Interrompa mais. E também eu sei que eu estou falando coisa com coisa, né? Eu, pelo menos me iludo. Destaquemos ainda como particularmente instrutivo o nexo entre a constituição da ordem primeva e a instituição através da qual, não considerando os meios coercivos, uma massa artificial se mantém unida. Massa artificial que ele chama de estáveis, né? O exemplo que ele dá lá no capítulo é o que ele vai voltar aqui, o exército e a igreja. No exército e na igreja, vimos que a ilusão de que o líder ama a todos, de novo, a ilusão de que o líder ama a todos de modo igual e justo. Mas isso é a remodelação idealista do estado de coisas da ordem primeva. Eu tenho que parar de falar ordem primeva. A ordem primeva, em que todos os filhos se sabiam igualmente perseguidos pelo pai e igualmente o temiam. Olha o que ele revela sobre as massas estáveis, né? Exército e igreja, né? Você supõe que é amado, né? Todos são amados igualmente. O que está por trás, essa é uma remodelação idealista. Fora do ideal, todos sabem que, na verdade, são perseguidos e devem temer o líder. Né? Aí depois tem essa ilusão de um amor, né? que consolida essa remodelagem idealista. A forma seguinte da sociedade humana, o clã totêmico, já tem por pressuposto essa modificação, sobre a qual se erigiram todas as obrigações sociais. A indestrutível força da família enquanto formação de grupo natural reside em que nela se pode verificar realmente essa premissa indispensável do amor igual do pai. Ainda esperamos mais, porém, desse ato de fazer remontar a massa à ordem primeva, que é a tese dele nesse capítulo. Ele deve nos aproximar também do que é ainda incompreendido e misterioso na formação da massa, que se esconde nos termos enigma de hipnose e sugestão. Eu acho que esse ato, né, de remontar a massa à ordem primeva é capaz também disso. Recordemos que a hipnose tem algo de positivamente inquietante, mas as características do inquietante remetem a algo antigo e familiar que sucumbiu à repressão. Ele está fazendo referência aí a um texto, né, que está traduzido, o termo alemão é Unheimlich, e não tem uma tradução exata para o português. Na edição da Imago era o estranho, aqui na edição, ele diz aí que na Imago é o inquietante, não é? Na edição da Imago é o estranho. Nessa edição, porque agora já está traduzido esse texto, né, para essa edição da Companhia das Letras, é o inquietante.
E na da autêntica é outra tradução, acho que é o infamiliar. Isso. A questão é que a palavra... É isso? É. Né? A questão é que a palavra Heimlich, em alemão, ela significa, ao mesmo tempo, estranho e familiar. É uma coisa que é simultaneamente estranha e familiar. Né? Aí ele está dizendo que no fenômeno da hipnose, né, tem algo aí com essa característica, né, do estranho familiar. Né? Vamos ver, continuando aí. O hipnotizador afirma estar de posse de um poder misterioso. Ele vai chamar depois esse poder misterioso de mana, né? A gente poderia chamar, acho que a gente usa, quando a gente diz que alguém tem uma aura, né? Que é esse poder misterioso também. A gente fala isso às vezes, né? Para dizer que alguém tem uma espécie de poder misterioso, a gente fala que tem uma certa aura, né? O Benjamin, né, quando fala da reprodutibilidade técnica das obras de arte, fala as obras perderam a aura, né? É esse poder, né, esse poder misterioso, mágico, né? Então, o hipnotizador, ele afirma estar de posse de um poder misterioso. E ele vai comparar, a gente vai ver, né, no decorrer do texto, o hipnotizador com os líderes né, que formam esse tipo de massa aqui, que estão centradas em um. Se a gente pegar, por exemplo, a figura do Hitler, né, que é sempre um bom exemplo para essa figura de uma grande massa, né, apoiada em um, né, no caso, em um homem que faz essa unidade. Né. O Hitler construiu essa coisa, essa aura, ou esse mana, né, esse poder misterioso em torno dele, tinha um ministério, né, do ministério do Goebbels, que era o Ministério da Propaganda, em que se fazia eles projetaram, né, a figura do Hitler. O Hitler que aparecia em público era um Hitler treinado para emanar esse poder misterioso. Né? Então, um dos aspectos, o Hitler jamais sorria em público, jamais. Depois de não sei quantos anos, acharam uma foto em que ele sorri, mas é uma foto que ele está numa cena mais privada, assim. Em público ele está sempre com o lábio, né, quase que imóvel, né? Ele fala quase que sem mexer o lábio, né? Então, um homem, né, que tem esse poder misterioso, por exemplo, ele não ri como todos os mortais, né? E só um parêntese, até para fazer uma diferenciação aí entre a hipnose e a transferência, se a gente interpreta aí, o Lacan vai falar que a transferência como um lugar de saber, o Freud vai falar de amor transferencial, o Lacan de saber. E o Lacan vai apontar que o lugar do analista, portanto, um lugar de sujeito suposto saber. Veja, o poder misterioso está em posse de um poder misterioso, ou seja, em posse de um saber misterioso. Que é atribuído pelo outro. Que é atribuído pelo outro e do qual ele confirma, sim, eu tenho este saber, eu tenho esse poder. O lugar do analista é o contrário disso, é um lugar de sujeito suposto saber, ou seja, quando é dito para o analista que ele tem este saber, ele diz que não, ou seja, ele recusa este lugar. Quem diz que sim é o coach, o mentor, o líder, o hipnotizador, quem faz sugestão. O analista diz não. Agora veja, né, a psicanálise, a partir disso que a Renata está falando, abre mão da sugestão. Há psicoterapias que usam sugestão, que é uma prima irmã da hipnose, né? E veja, né, a comparação, né, do lugar de quem utiliza a sugestão e a hipnose é com esse chefe da porra toda, né? Uma espécie de Hitler, né, da psicoterapia, é o cara que assume esse lugar aqui. Eu queria até comparar isso, porque, por exemplo, quando a gente estava dando aula segunda-feira para a turma de psicopatologia sobre os diagnósticos do DSM, e tem um aplicativo hoje, né, da ArtMed para fazer diagnóstico, um aplicativo, ficou ridiculamente fácil e perigoso, né, de tão fácil que ficou agora para fazer o diagnóstico, não precisa nem se dá o trabalho de ler o manual, você vai jogando os dados no aplicativo e o aplicativo dá o resultado e diz qual é o diagnóstico do paciente. Esse manual não acrescenta nada. Não acrescenta nada, mas o que eu queria apontar é que, assim, além de dar o diagnóstico, ao final
dá a conduta. E a conduta que se propõe ali, lembrando que é um aplicativo para psiquiatras e psicólogos, né? E teoricamente é ateórico, mas né, ateórico não tem porcaria nenhuma, né? Porque não existe essa coisa de ateórico. As condutas que dão ali são muito parecidas com conduzir a psicologia para próximo da medicina. Então, na medicina você tem uma inflamação, anti-inflamatório, você tem uma dor de cabeça, analgésico, você tem insônia, um opioide, né? A ideia de que você tem uma medicação que se encaixa perfeitamente naquele problema do qual você está se queixando. Quando você pega a proposta de conduta dos manuais da psicologia, que, na verdade, seguem aí o modelo americano, que se aproxima da psiquiatria e da neurologia, então, se a pessoa ela tem um problema de sono, vai ser uma terapia adaptativa do sono. Se a pessoa tem um problema de aprendizagem, uma terapia adaptativa de aprendizagem. Se a pessoa... E aí você vai... É curioso, porque vai seguindo essa lógica de que o ser humano, ele não tem uma complexidade. É absolutamente possível você tratar especificamente o sono, como se ele não tivesse nada a ver com todo o restante das coisas, a dor, como se não tivesse nada a ver, a aprendizagem, ou seja, como se de fato fosse possível pensar. Se o sujeito tiver, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aqui, o sujeito está com problemas no trabalho, o cara está com algum tipo de problema no trabalho, veja, essa abordagem ela é problemática, né, porque o problema, muitas vezes, não está no indivíduo, né, o problema está na relação dele com o modo como se funciona ali naquele espaço, né, de trabalho, né? Às vezes é um modo de trabalho, né, muitas vezes adoecedor. E a gente poderia dizer que o sujeito se desadaptar, né, a esse modo adoecedor, né, cria uma expectativa de sair disso. Talvez a saída seja sair do emprego mesmo, né? Mudar de emprego. Mas dessa perspectiva do DSM, né, adaptativa, né, de alguns campos da psicologia adaptativa, você não vai questionar o ambiente de trabalho, você tem que tornar o sujeito adaptado. Se ele está tendo pânico, né, crise de pânico e de angústia no trabalho, e só no local de trabalho, então vamos fazer, né, do ponto de vista da psiquiatria, remédio. Do ponto de vista da psicologia, seria, então, um trabalho de readaptá-lo para que ele não tenha mais crises no trabalho, sendo que ele pode estar tendo crise porque o trabalho oferece condições inumanas, né? Um exemplo que eu particularmente gosto de dar, por exemplo, a criança que desobedece e ganha o diagnóstico de TOD, né, transtorno desafiador de oposição, a primeira pergunta que a gente faz não é como ela vai obedecer os pais, mas por que ela está desobedecendo. A desobediência, por exemplo, pode ser a enunciação de uma casa em que ela sofre algum tipo de abuso, violência ou negligência. E a desobediência como uma espécie de denúncia de um lugar insuportável, em que obedecer seria, portanto, aceitar e assumir, por exemplo, ser abusado ou ser agredido. Então, será que toda desobediência é necessariamente problemática, porque a criança deve obedecer cegamente aos pais? Não, de modo algum. A gente sabe muito bem estatisticamente que a violência contra a criança vem de dentro de casa. Ou seja, o problema muitas vezes está na estrutura, né, civilizatória em que a criança está, por exemplo, a família. Assim como o do trabalho e o trabalhador. Tem uma coisa que me chama muita atenção nessa visão adaptativa, que vê o problema sempre no indivíduo, o problema é só e somente no indivíduo. Veja só um caso em que essa leitura americana e adaptativa, que não é só americana, né? É porque a gente é colônia americana, então. A gente é neocolônia, né? Mas, por exemplo, esses casos que acontecem, tem acontecido agora no Brasil, mas acontece quase que diariamente nos Estados Unidos, de abrirem fogo nas escolas, né? Um aluno vai abrir fogo nas escolas. Né? Tem um atentado. Tem um caso que ficou muito famoso, né? Que é o de Columbine, né? Tem filme sobre isso, um documentário muito bem feito sobre isso. No documentário, primeiro, antes de eu chegar no documentário, a visão que se tem, quando você vê o psiquiatra falando, aqui no Brasil mesmo, alguns psicólogos de campos adaptativos vão enfocar o seguinte, que o típico indivíduo que comete esse tipo de crime é o indivíduo que na escola é o esquisitão da escola, que ninguém fala com ele, não fala com ninguém. Então, sei lá, inibição, timidez, coisas que são propriedades do indivíduo explicariam esse fenômeno, que é um fenômeno cultural norte-americano, ele é estadunidense, né, para ser mais correto,
E só que a leitura que se faz no próprio Estados Unidos por muita gente é uma leitura de toda a responsabilidade está no indivíduo, são esses esquisitões que não se adaptam à cultura, né? Nunca é a cultura. O documentário que chama Tiros em Columbine, ele passa, é interessantíssimo, porque ele passa poucos minutos falando do acontecimento lá em Columbine, e ele passa 95% do tempo falando das condições culturais que transforma alguém que é inibido e tímido em um... Atirador em potencial. Não, transforma essa pessoa antes, transforma ela num dejeto humano, né? Então, não é que o sujeito inibido e tímido, ele é um dejeto humano. É que, para a cultura americana, o sujeito não muito adaptável, ele é um dejeto, né? Então, veja que esse tipo de leitura que só olha para o indivíduo, não olha para o que o Lacan chama de grande outro, né, para uma cultura, ela comete, né, erros graves, né? Acho que um dos motivos pelo qual, né, os Estados Unidos não logra nenhuma eficácia, nem diminuir esses casos, é que a leitura predominante, inclusive de governo, é que esse é um problema de indivíduo. Tem um certo tipo de indivíduo que já nasceria, né, com essa disposição para ser um sujeito isolado, antissocial e assassino. Laurice, abre aí para você falar um pouquinho sobre isso. Você colocou sobre anestesiar esses sujeitos para continuarem a suportar os contextos adoecedores. Cadê tu? Fala um pouquinho, Laurice. Laurice fugiu. Está aqui, ó. A Laurice colocou aí no chat sobre anestesiar esses sujeitos para continuarem suportando. Aqui. Abriu, Laurice? Parece. Boa noite. Falando noite. assim, nesse sentido, né, de que, na verdade, não se questiona mesmo o contexto, que é o que vocês estavam falando, né. Então, é como se fosse sempre adaptar esses sujeitos, e eu vejo isso muito com as crianças, né, que chegam no consultório. O problema está sempre na criança. E é curioso, né, Laurice? Fala assim, quando a gente fala de adaptar a cultura, a primeira pergunta que eu faria é qual cultura? Porque não existe a cultura, nós temos as, sempre no plural. Nós temos, a gente está em 2023 para todo mundo? Não, tem pessoas que estão em condições, inclusive socioeconômicas, de século XIX, nem sei se entraram no XX, e condições de educacionais e questões religiosas e questões, ou seja, qual cultura? Então, quando a gente fala, inclusive, adaptar a cultura, uma pergunta que fica também sempre a qual cultura a gente quer que esse sujeito específico se adapte, né? E aqui dentro mesmo, né, Laurice, você lembra quando a gente vai estudar os testes psicológicos, uma das críticas que a gente faz é que se a gente pega o mesmo teste e aplica à comunidade indígena e população quilombola e rural em geral, a gente fez essa testagem uma vez, a gente foi uma população rural, escola rural, para aplicar, dá índice de deficiência intelectual em praticamente todos. Ou seja, uma avaliação, por exemplo, o VISC, né, que é um teste de inteligência, ele é um teste de inteligência que só é capaz de captar inteligência quem estiver mais próximo da cultura norte-americana mesmo no Brasil. Quem tiver num outro funcionamento cultural, ele vai captar uma deficiência intelectual no indivíduo, enquanto, na verdade, o problema é o que o método aponta para uma cultura do qual aquele indivíduo não participa, né? Da qual não é referência, não é o grande outro daquele. Isso também é interessante, a psicanálise, quando ela fala sobre o grande outro, a gente sempre fala que o grande outro se duplica. Então, não existe o grande outro, né? Tanto que a gente fala o grande outro materno, o grande outro paterno, o grande outro associado, por exemplo, ao trabalho, às instituições. O grande outro não é não é o. O grande outro se duplica. E é necessário saber qual é o grande outro daquele sujeito, né? Não há o grande outro que sirva a todos, em todos os tempos, em todos os momentos da vida. Ao mesmo sujeito, em cada momento da vida, há um grande outro que rege essa pergunta, o que o outro quer de mim? Desde o grande outro materno até todos os outros que vêm depois, né? Sim. E a gente veio parar nisso tudo, voltando ao texto, por causa da figura do hipnotizador, que tem um poder misterioso. E fazendo essa diferença entre hipnose e transferência. A transferência a oposição do analista com a transferência, né, que é não usá-la para sugestioná-la. O hipnotizador afirma estar de posse de um poder misterioso que rouba ao sujeito a vontade própria,
Ou, o que é o mesmo, o sujeito acredita isso dele. Essa frase tá feia. Como que tá aí na outra? Quem tem a edição da Autêntica? Tá Maria. aqui, o hipnotizador afirma estar em poder de uma força misteriosa que rouba o sujeito à sua própria vontade, ou, o que é a mesma coisa, o sujeito acredita nisso que ele diz. Ah, sim. Aí tá bem melhor, né? Tá bem melhor. Acredita naquilo que o hipnotizador diz. Posso só aproveitar e tirar uma dúvida de tradução? Pode. Na frase anterior, você leu... aqui está recalcamento, você leu repressão, não foi? Essa edição, ela é uma ótima edição. A tradução é de um cara chamado Paulo César de Souza. Ele fez uma tese em que na tese ele publicou a parte teórica da tradução, né? Os argumentos, por que ele escolheu determinados termos. E aí ele faz, assim, eu prefiro usar, eu estou lendo repressão e instinto, aqui está escrito repressão e instinto, e eu estou usando, eu tenho corrigido aqui, me esqueci de corrigir nessa fala, mas ele tem uma justificativa interessante, por exemplo, para o termo instinto, da repressão não lembro qual é. A justificativa dele para usar instinto, eu não gosto da escolha, mas ele tem uma explicação, não é aleatória, a tradução é boa. É o seguinte, na língua alemã, o termo mais popular, o termo que todo mundo conhece, é instinct, e não trieb, né? Trieb é pulsão, instinto, né? Mas é um termo que pouca gente conhece em alemão. E aí a ideia dele, porque era uma ideia do Freud, o Freud queria que o texto dele fosse o mais acessível possível, né? Então, Freud, ao falar lá das três instâncias do psiquismo, ele nunca escreveu id, ego e superego, que vem do latim. O Freud escreveu eu, isso, e sobre isso, ou super isso, né? Ele vai buscar pronomes, né, da língua que todo mundo conhece. Então, a ideia dele é que pulsão é uma palavra que muito pouca gente, não se usa muito na língua portuguesa. Você sai do campo da psicanálise, né, a gente fala pulsão, por aí o termo pulsão, as pessoas olham para... A gente fala assim, o instinto de morte, não é que a pessoa compreendeu o conceito, mas ela tem ideia do que a gente está falando. Se a gente fala pulsão de morte fora, né, alguém que não conhece nada da psicanálise, a pessoa vai estranhar. Então, ele fez essa escolha. A repressão, não lembro por que ele escolhe repressão. Eu prefiro pulsão recalque justamente porque se diferencia do que o senso comum entende. Porque a gente fala instinto, o senso comum, né, pensa em biologia, né? Repressão parece um fator unicamente externo, né? A repressão policial, por exemplo. Não sei se eu esclareci alguma coisa, mas... Sim. Obrigada. Então, tal poder misterioso, ainda popularmente chamado de magnetismo animal, eu não sei quem usa esse termo magnetismo animal. Não é usado popularmente, né? Mas acho que ele está comparando, eu acho, né? Todo mundo já viu aqueles, como que é? Aqueles programas de animal, canal que é aquele, Discovery. Né, eu estou aqui, né, como total leigo no assunto, falando coisa que eu vi no Discovery. Né? Quando tem um fenômeno que acontece na relação entre presa e predador, às vezes a presa fica imóvel, né? O predador olha para a presa e a presa fica imóvel. Mas veja, a metáfora que ele está dando aqui pro hipnotizador ou pro sugestionador né, de um predador, né? É o Freud que está dizendo, não sou eu. Tal poder misterioso, ainda que popularmente chamado de magnetismo animal, deve ser o mesmo que os primitivos veem como fonte do tabu, o mesmo que emana de reis e chefes e que torna perigoso aproximar-se deles. Humano, né, que é um termo que já foi usado, que é um poder misterioso, um poder enigmático. Esse poder, o hipnotizador pretende possuir. E como o manifesta, então, exortando a pessoa, né, dizendo imperativamente, né, para a pessoa olhar para ele nos olhos. Tipicamente, ele hipnotiza pelo olhar. Mas, precisamente, a vista do chefe é perigosa, insuportável para o primitivo, para os primeiros, né? Como depois a da divindade para o mortal. Ainda Moisés tem de atuar como intermediário entre seu povo e Jeová, já que o povo não suportaria a visão de Deus.
e quando ele retorna da presença de Deus, o seu rosto brilha. Uma parte do humano, né, de um brilho, de um poder misterioso, transferiu-se, né, na Bíblia, lá de Deus para ele, como sucede como intermediário nos povos primitivos. É uma divagação, né? Interessante da divagação. É certo que a hipnose pode ser induzida por outros meios. Quer dizer, ele tergiversa aqui, né, com essa história de Moisés, mas ele está dizendo, olha, o fundador das religiões judaico-cristãs, Moisés, né, era um cara que ocupava esse lugar de né, esse lugar de uma espécie de pai primeiro, né? Ele é a exceção, né? Então a gente pode supor que Moisés tinha um narcisismo ilimitado. Estou falando junto com Freud, vocês não... É certo que a hipnose pode ser induzida por outros meios, algo enganador e que motivou teorias fisiológicas precárias. Por exemplo, fixando os olhos em um objeto brilhante ou escutando um ruído monótono. Na realidade, esses procedimentos servem apenas para desviar e prender a atenção consciente. A situação é igual àquela em que o hipnotizador dissesse: agora se ocupa exclusivamente da minha pessoa, o resto do mundo não tem qualquer interesse. É a semelhança entre a hipnose e o sono, né? A gente dorme porque a gente perde todo o interesse pelo mundo externo. Se a gente não conseguir perder o interesse pelo mundo externo, a gente não dorme. E veja, o chamado, né, o imperativo que ele coloca é esse, né? O resto do mundo não interessa. Sem dúvida, seria tecnicamente inadequado o hipnotizador falar tal coisa. Ele não vai falar isso diretamente, ele vai dizer isso de outros modos. O sujeito seria arrancado de sua atitude inconsciente e estimulado à contradição consciente. Então, não se explicita as regras do jogo, né? Mas enquanto o hipnotizador evita dirigir o pensar consciente do sujeito para suas intenções, a pessoa cobaia cai numa atividade em que o mundo lhe parece desinteressante. Ocorre que, de fato, ela inconscientemente concentra toda a atenção no hipnotizador, entregando-se à atitude do rapport, da transferência para com ele. Aqui tem algumas coisas importantes, né? Uma importante é que tem pessoas, né, que, se forem para essa hipnose clássica aqui, a pessoa não vai consentir de modo algum. Até que, na maioria dos casos, nem que a pessoa queira, né, tenha a intenção de ser hipnotizada, ela não consegue essa liberação, essa entrega completamente para o outro. Então, o método da hipnose lá pré-psicanalítico, né, além de ele não funcionar, ainda tinha esse fato, né? Se ele funcionasse, teríamos problemas, porque poucas pessoas, na verdade, se submetem a essa hipnose clássica aqui, né? O que acontece, muitas pessoas serem sugestionáveis, isso a gente sabe, né? Esse outro tipo de hipnose que é a sugestão, é com isso que as propagandas, né, trabalham, por exemplo. E aí ele fala de transferência. Veja, o hipnotizador ou sugestionador é o sujeito tem uma transferência para com ele, e ao invés do psicanalista que recusa esse lugar de poder, ele assume esse lugar de poder. Quando a transferência, meio que o outro está pedindo para você, tem uma transferência com você, está te pedindo para que você assuma esse lugar de poder, né? A ideia é que se você assume esse lugar de poder, você faz outras coisas, não psicanálise. Você faz hipnose, você faz outros tipos de psicoterapia, não psicanálise. E aí é importante a gente lembrar que a ética da psicanálise, ela se localiza exatamente nessa recusa. Então, quando a gente fala da ética da psicanálise, o que é o lugar do analista, qual a posição ética do analista, é que ele recuse este lugar que é lhe solicitado com frequência. Então, o sujeito solicita ao analista que ele tenha este poder, até porque é importante a gente lembrar, por que o paciente solicita ao analista? Para se desresponsabilizar. Porque, afinal de contas, se a responsabilidade é sua,
a responsabilidade não é minha. Então, a única possibilidade de que o sujeito passe pelo que a gente chama de retificação subjetiva, que é assumir o lugar dele como responsável por aquilo que ele se queixa, né, a frase do Freud, né, com a sua participação naquilo que você se queixa, é que você, como analista, recusa esse pedido de assumir esse poder, entende? É interessante que isso em termos lacanianos, né? O Freud usa um termo que é assim, ó, abstinência do analista. Adoro esse termo também. Abstinência, tem gente que entende por aí que abstinência é que o analista não pode transar com a paciente. Não pode. Não pode. Mas isso sim. Isso a gente entrou já no mundo bizarro, né? Eu sei que acontece pessoas se dizerem analistas e fazerem isso. Mas a gente já está na bizarrice. Mas a coisa é muito mais sofisticada do que isso. A abstinência que se trata é a abstinência desse lugar de poder, né? Imagina, né? Se o analista não transa com o paciente, ele já está cumprindo com a posição ética de analista. Não, tem coisas a mais, né? Tem que abrir mão desse lugar de poder. Então, então é interessante a gente colocar isso. Em termos freudianos, é abster-se da hipnose, ou seja, abster-se de tomar para si sugestão. Esse poder de sugestão. E em termos freudianos, lacanianos, ocupar o lugar ético que implica ser um suposto lugar de saber e não o saber como si. Ou seja, a ética da psicanálise ou a abstinência na psicanálise, em termos freudianos, abstinência, em termos lacanianos, ética, impõe ao analista abrir mão deste poder. Diga, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Isso me lembra tem uma frasezinha do Lacan no Seminário 10 que eu também nunca esqueci, exatamente sobre isso, que ele fala assim, que a psicanálise, como teoria, é mais uma psicologia. O diferencial é justamente a ética do analista, que é assumir essa posição, né? Que é sempre trazer o desejo e questionar o desejo, né? Caso contrário, você está fazendo psicologia. E não o desejo do analista. O desejo do analista é de escutar, né? O desejo que ele questiona é o desejo do paciente, porque quando o sujeito assume esse poder, porque ele terá alguma vantagem, né? Ah, sim. Abrir mão dessa vantagem, né, Guilherme? Isso... não vou me alongar, não. Pode falar. Diga. Isso me lembra um paciente novo que eu tô, deve ter um mês que ele caiu para mim, porque eu falo que ele caiu porque foi pro plano de saúde. E aí ele tem um tempo de terapia cognitiva, né, de TCC, e aí, segundo ele, chegou muito bem, falando que tinha acabado de sair de um casamento. Aí eu acabado de sair de um casamento para ele há 2 anos, já tem 2 anos que eu... E ele disse que tem uma ansiedade, isso no começo, né, que tinha uma ansiedade controlada também. E aí, na medida que eu fui ouvindo ele foi tratando a ansiedade como uma entidade presente na vida dele, né, uma coisa externa, assim, porque ele aprendeu com a psicóloga anterior, porque faz parte da TCC, a psicoeducação, né? Obrigatoriamente, o psicólogo ele tem que ensinar sobre o que o paciente é para ele, né? Porque você é um paciente ansioso, então a ansiedade é assim. Então, quando eu meramente já comecei a questionar, a apontar que a ansiedade ela fazia parte de uma construção dele, né? Do funcionamento mais geral dele, ele já mostrou a primeira resistência, né? Falando assim, não, mas isso é a ansiedade, né? Jogando para a entidade de novo. E esse momento, essa tentativa dele de retornar, é um momento em que o analista poderia ceder e falar, não, é a ansiedade também, né? Da mesma forma. E não implicar o desejo dele, né, no que está acontecendo. Se eu tivesse falado, não, é a ansiedade, né, a ansiedade que, né, sua amiga que mora aí com você, que convive com você, ia estar fazendo o mesmo trabalho da colega da TCC. Eu acho que o ponto que você coloca aí veja, quando a gente recusa esse poder ele é solicitado em vários termos, inclusive sobre esse, né, Guilherme? Por que você está aqui? Eu tenho ansiedade. Por que você está aqui? Eu tenho depressão. Por que você está aqui? Eu tenho medo de andar de carro. E aí você devolve, então, entendo, ansiedade abre o manual e descreve para ele o que é ansiedade.
o sujeito se vê protegido de ter que lidar com as próprias questões que talvez gerem essa ansiedade. Vou pegar Ao mesmo tempo, ele veio da terapia comportamental, né? Ele está fazendo para o Guilherme uma convocação para, né, que o Guilherme assuma o mesmo lugar. Né? Lá, Sim. o problema não era meu, mas se chama ansiedade. Há muitos anos atrás, Guilherme, mas muitos anos mesmo, uns 20 anos atrás, me lembro do caso de uma senhora, e é interessante essas coisas que a gente nunca esquece da clínica, né? Uma senhora, ela veio encaminhada da TCC também, fez TCC, né? Você pergunta, mas isso há 20 anos atrás, viu? Faz muito tempo. Por que você está aqui? Ela falou assim, não, eu tratei há um tempo atrás medo de andar de carro, e o medo de andar de carro voltou, e aí eu queria tratar de novo o medo de andar de carro. Era bem específico, o medo de andar de carro. Aí, tá, e esse medo de andar de carro, há quanto tempo? Conversa vai, conversa vem. Bom, o medo de andar de carro, no final das contas, tinha uma causa muito específica. Ela não dirigia, o marido dela que dirigia, o marido dela andava sempre armado, tinha uma arma debaixo do carro, e o marido dela era extremamente violento. O medo de andar de carro era basicamente quando o marido carregava essa arma debaixo do banco do carro, já pronto para primeira oportunidade de descer armado do carro e arrumar alguma confusão, ele estava ali pronto. Então, quando nos períodos, quando o medo dela passava, quando a arma ficava em casa, voltava, quando a arma ia do carro, passava, quando a arma ficava em casa, voltava, mas claramente, como bom TCC, ficou constatado que era um medo de andar de carro, não tinha nada a ver com a arma ou a violência do marido, obviamente, né, Guilherme? Então, é curioso... Fobia de carro. Hã? Fobia de carro. Era fobia de carro. E era inquestionável, era curioso. Porque aí eu perguntei, falei assim, mas você não acha que talvez o carro não é o problema, mas essa questão do teu marido violento, armado, né, com arma debaixo do carro? Não, eu amo muito meu marido, não tem problema nenhum com ele, não. Meu problema é só andar de carro. Ah, então tá bom. Meu problema é só andar de carro. Bom, vocês estão vendo que esse capítulo, né, sobre a horda primeva evoca um monte de assunto clínico. Porque fala sobre transferência, porque né? fala, não, e porque fala dessa estrutura de formação da cultura que, de algum modo, é subjetivada, né? Então, vai aparecer na clínica isso daqui, né? Um sujeito que tem essa fantasia, né, de um que está... A fantasia de que tem um que não está submetido a nenhuma lei, né? Por exemplo. Assim, os métodos indiretos de hipnotização, de modo semelhante a várias técnicas do humor, ele aproxima a hipnotização do humor, tem o efeito de impedir certas distribuições da energia psíquica que perturbariam o curso do processo inconsciente. E, afinal, levam ao mesmo objetivo que as influências diretas por meio do olhar fixo e do toque. Aproximação aí com o processo... Aproximação com o humor é que, no caso da hipnose, né, se o sujeito é sugestionável o suficiente para ser hipnotizado, como a gente poderia dizer, vários conteúdos que estão submetidos ao recalque se deixam aflorar, né, com essa suspensão do indivíduo, com essa suspensão do eu, ou essa suspensão do ideal do eu, né, que é quem recalca. Então, uma suspensão do recalque e o indivíduo seria capaz de falar coisas que ele não falaria. Mas o humor faz isso com muita sofisticação, né? No registro do humor, você pode falar de coisas que são recalcadas para o indivíduo, para o sujeito, e você pode falar de coisas, inclusive, que a gente poderia dizer assim, elas são recalcadas ou reprimidas na cultura. Eu sei lá, vou falar de algo que muito, né, que se alguém chegar e falar em qualquer lugar, vai causar, como diria Machado de Assis, vai causar espécie, vai causar espanto. Né? Cropofilia, né, que é a atração sexual por merda, cocô, né? Se um sujeito chegar num lugar e falar, né, sobre o exercício da cropofilia, vai ter, né, vai ser muito mal visto, enfim. Mas se o sujeito chega num lugar, né, público, numa sala, poderia ser aqui, né, como eu agora que estou falando,
né, de cropofilia, mas se o cara fizer uma piada com isso, né, ele pode falar, né? Claro, depende da piada também. A piada tem que ser, Dia sabe disso. a piada tem que ser sofisticada o suficiente para disfarçar a cropofilia, né? Disfarçar aquilo que ela tem de inaceitável, de nojento, de absurdo, né? Para a coletividade. Mas o ponto em comum é que tanto a hipnose quanto o humor acertam um alvo. E é interessante a gente pensar que alvo é esse. Acerta um alvo que é justamente aquilo que foi recalcado. Então, o recalque, os conteúdos recalcados têm a ver com uma relação entre desejo e censura. O que se censura não é uma censura só para mim, há algo de comum, afinal, a gente compartilha aqui um idioma, uma cultura judaico-cristã, tem algumas semelhanças. A cultura não é só uma, são as, como a gente disse, mas elas têm pontos de semelhanças. Nesses pontos de semelhanças, nós temos vários pontos em que coincide aquilo que é censurado para mim, que leva ao recalque dos meus desejos, com aquilo que é censurado aí para Laurice, para Maria e etc. Então, o que há de comum é que o humor, ele toca no recalque, e quem faz a piada, né, o sujeito que sabe fazer piada, ele conhece o conteúdo recalcado, porque esse conteúdo recalcado também é recalcado nele. Pode até né? gozar rindo. E ele pode, portanto, poder, digamos, suportar um conteúdo recalcado que ele não suportaria lidar de outra forma, que não acertando o alvo por uma via que ele não se responsabiliza. Né? E ele supõe que ele está causando esse constrangimento somente no outro, mas a partir de um conteúdo que também lhe é recalcado. No caso da hipnose, aonde que a coisa aí entra em comum com as técnicas de humor? De algum modo, o hipnotizador sabe acertar o alvo. O hipnotizador conhece aquilo que a censura cria, né? Aquilo que a censura provocou o recalque do sujeito. Então, o hipnotizador tem um quê de canalhas, inevitavelmente, porque ele sabe usufruir de um recalque que ele conhece muito bem. Isso é uma observação que eu acho importante, né? Por que então não se usa a hipnose, né? O Freud, antes da psicanálise, usava a hipnose. Por que não se usa a hipnose se ela acessa o que está recalcado? Bom, aí a gente tem algumas ressalvas, né? Uma delas é que a hipnose, talvez, com ela, você não consiga acessar o recalcado. O que o Freud observou? Nos casos, né, em que ele atendeu, né, pré-psicanalíticos, em que ele tinha teoria de que toda histeria era causada por um abuso na infância, geralmente um abuso sexual do pai, ou seja, a teoria dele era isso. Quando ele hipnotizava alguém, ele já estava convencido, ele, o hipnotizador, o mestre, né, ele estava convencido já de que o que ele ia encontrar recalcado seria o abuso infantil, o abuso sexual infantil em geral cometido pelo pai. Ao conduzir a hipnose e extrair esse conteúdo que estaria recalcado, o que ele percebeu é que ele estava sugestionando a pessoa a pensar que ela sofreu um abuso. Então, magicamente, todas as pessoas confirmavam a teoria dele, todas as pessoas hipnotizadas. E aí, no momento, ele tem a sacada, né? E aí a psicanálise surge, quando ele saca que ele não estava desrecalcando nada. Ele estava lançando. Que o hipnotizador, mais do que desrecalcar, pode até desrecalcar alguma coisa, né? Mas mais do que ele corre o risco de imprimir no outro, né? Extrair do outro uma verdade que é dele, hipnotizador, e não do outro. Aí eu volto no outro ponto contemporâneo, porque, veja, isso é Freud pré-psicanálise, então Freud século XIX, né, que a psicanálise é na virada do século XX, mas eu vou colocar isso num ponto contemporâneo. A gente tem falado muito sobre os diagnósticos da infância, como não sendo diagnósticos, e sim como sendo uma profecia, ou seja, crianças muito novas, eu enuncio um diagnóstico de algo que não está lá, mas estará porque eu enunciei.
Entende? Como se o diagnóstico se tornasse uma espécie de profecia autodeclarada, profecia declarada. Então, eu declaro que essa criança é de 3 anos, porque agora, depois da pandemia, os critérios diagnósticos modificaram. A gente só podia diagnosticar, por exemplo, o autismo continua a partir dos 3. Então, até os 3 só podemos fazer sinais de riscos para o desenvolvimento infantil, mas você não pode diagnosticar autismo antes dos 3. Os pais, por exemplo, na associação, que eu tenho bastante contato, eles falam assim, não, porque eu fui no profissional que foi o único que bancou dar o diagnóstico para o meu filho aos 2 anos. E eu digo, e ele foi antiético, porque a regra diz que você não pode diagnosticar os 2, a idade mínima é 3. Ah, mas por que eu tenho que esperar até os 3? Porque senão vira uma profecia. Não sei se dos 2 aos 3, no final das contas, provocou-se este diagnóstico no seu filho porque ele foi anunciado aos 2, ou se de fato constatei antecipadamente o diagnóstico estaria lá de qualquer forma aos 3. Nesse sentido, percebe que eu estou apontando a sugestão? A gente tem falado muito sobre isso da diagnóstico e medicalização da infância. Durante a pandemia também surgiu um novo diagnóstico no manual revisitado pós-pandemia, alguns bem perversos. Transtorno do bebê inquieto, em que então eu posso diagnosticar um bebê de 0 a 3 anos. Um bebê inquieto é um bebê. O que bebê é inquieto, mas agora tem um transtorno do bebê inquieto, que então eu posso diagnosticar um bebê entre 0 e 3 meses e dizer que ele tem um transtorno, e que ele é inquieto demais para um bebê. Mas o pior transtorno que eu achei depois da pandemia, em que morreram milhões de pessoas no planeta, e só no Brasil 700, 800 mil pessoas, já perdi a contagem, é transtorno do luto prolongado. Esse talvez seja um dos transtornos mais violentos que inventaram pós-pandemia, transtorno do luto prolongado, ou seja, se você está em luto por alguém que morreu, você já devia ter recuperado isso, querida, porque há um tempo, e se vocês olharem lá o transtorno, eles definem um tempo médio em que o luto deve ser elaborado. Você lembra qual é o tempo? 6 meses. Eles definiram então, se você ultrapassa esse tempo, você já tem um transtorno, não é mais luto mais, já é um transtorno. Então, é interessante a gente apontar que essa ideia aí desse hipnotizador, em que eu estou colocando uma coisa lá que não efetivamente estava, Freud soube perceber isso, abandonou, fundou a psicanálise. Em 2023, a gente percebe que há algo aí da psicologia e da psiquiatria e da neuropediatria, né, cometendo talvez o mesmo equívoco, colocando lá. E como é que eu coloco lá? Por exemplo, quando eu tenho um TikTok dizendo sintomas e ao final, né, TDAH, no final das contas, a pessoa assiste aquele... Você já viu esse TikTok, né? Inquietação, não sei o quê, TDAH. Ao final do TikTok de 30 segundos, a pessoa sai com diagnóstico. Ou seja, de algum modo, ela tinha esse diagnóstico, ele foi inferido, né, introduzido, sugestionado por esse videozinho, né, e a gente está cheio desses videozinhos. Então, talvez há um retorno para o que já foi abandonado há um século e pouco, né, mas que parece muito gozoso hoje. Sim. E dá dinheiro também, né? Diagnosticar, né? Leva tratamentos, 1000 tratamentos, dá dinheiro para muita gente. Obedece ao imperativo do capitalismo, né? Que é compre, né? Compra. Aí é muito assunto da clínica aqui, ó. Tem uma nota de rodapé, a nota 44, ele vai se referir a alguma coisa que ele vai descrever quando um episódio específico em que a transferência, ao invés de motor para análise, ela se torna uma resistência, né? Olha só, a situação em que a pessoa está inconscientemente voltada para o hipnotizador, enquanto conscientemente se ocupa de percepções uniformes e desinteressantes, tem uma contrapartida nos eventos da terapia psicanalítica, algo que merece ser mencionado aqui. Em toda análise, acontece ao menos uma vez o paciente afirmar teimosamente que nada lhe ocorre. Suas associações livres cessam e fracassam os estímulos para pô-las em movimento. Pressionando, é forte, né, a palavra pressionando, eu não sei se a gente pressiona, obtemos, mas o forte pressionava, ele está dizendo, associar, né? Pressionando, obtemos, enfim, a admissão de que ele pensa na vista a partir da janela do consultório,
no papel de parede à sua frente, na lâmpada de gás, né, 100 anos, isso aqui que pende no teto. Então, sabemos de imediato que ele se entregou à transferência, mas a transferência como resistência. Sabemos de imediato que ele se entregou à transferência, que é solicitado por pensamentos ainda inconscientes que se referem ao médico, né, ao analista, e vemos acabar a interrupção dos pensamentos espontâneos, assim que lhe é dada tal explicação. Polêmico também, né, o Freud está sugerindo aqui que você explique para ele a resistência. Né, tem todo... A Melanie Klein tem essa ideia também. Tem. E tem toda uma no construção do Lacan, no seminário 1 e 2, para dizer que fazer análise da resistência, isso que o Freud está indicando que seria uma espécie de análise analisar a resistência, ou expô-la, só aumenta a resistência. Né? É algo assim, alguma coisa que está lá, né, está presente, você dá mais consistência para a resistência ao entrar nessa história de análise, você analisa resistência, você analisa inconsciente. Né? Agora, isso não é unânime entre toda a psicanálise, a Melanie Klein também propõe análise da resistência, o Freud propôs em até um ponto a análise da resistência, mas o próprio Freud, nos textos de 1930 para frente, você já vê uma leitura mais próxima da que o Lacan vai fazer ali no seminário 1, 2 e 3, e o próprio Lacan aponta isso, de que o próprio Freud questionou depois, mais para frente, essa análise da resistência, que é, ao apontar ao paciente a resistência, você faz a resistência realmente existir. O paciente, quando ele está ali atuando a resistência, ele não percebe que a resistência está lá, ele não faz com o propósito de impedir o tratamento. No entanto, quando você aponta, ele pode, então, de fato, impedir o tratamento. Então, isso vai aparecendo aí com a diferença. Mas a Melanie Klein, por exemplo, permanece nessa ideia do Freud até esse ponto. A ideia, né, essa ideia do Freud aqui nesse momento, que explicar a resistência dissolveria, suspenderia a resistência. Mas agora isso aqui continua válido, né? É impressionante como acontece esse fenômeno, a pessoa não diz que não tem o que falar, e aí ela faz uma observação sobre o quadro, sobre o divã, sobre o teto, sobre uma formiga que porventura esteja no chão. Alguma coisa que está ali dentro do consultório, né, do espaço de análise. Ferenczi descobriu corretamente que ao dar a ordem para dormir, como faz frequentemente ao iniciar a hipnose, o hipnotizador se coloca no lugar dos pais. Ele acreditou poder distinguir duas espécies de hipnose, uma lisonjeira e apaziguadora, que atribuiu ao modelo materno, e uma ameaçadora, uma espécie de hipnose ameaçadora que derivou do pai, do Ferenczi, né? A ordem de dormir na hipnose não significa outra coisa senão o convite, né, a se retirar todo o interesse do mundo e concentrá-lo na pessoa do hipnotizador. E assim é compreendido também pelo sujeito, pois nessa subtração do interesse do mundo externo se acha a característica psíquica, né, do sono, e se baseia a afinidade entre o sono e o estado hipnótico. Com suas medidas, o hipnotizador desperta no sujeito uma porção da herança arcaica deste, né, algo dos primórdios do indivíduo, né, a qual também se harmonizou com os pais e na relação com o pai experimentou uma revivescência individual, a ideia de uma personalidade muito potente e perigosa, ante a qual só se podia ter uma atitude passiva masoquista. Né, nesse modelo da Horda, que é o modelo que ele, né, modelo psíquico, de algum modo, é esse modelo da Horda. Tem, né, alguém, um todo-poderoso, né, diante do qual eu só posso ter uma atitude passiva. Uma atitude passiva, plenamente passiva, é uma atitude masoquista, a qual a vontade tinha que se render, parecendo uma arriscada empresa estar a sós com ela, cair-lhe sob os olhos. Apenas assim, aproximadamente, nos é dado a imaginar a relação de um indivíduo da horda primeva com o pai primordial. Como sabemos de outras reações, o indivíduo conservou um grau variável de aptidão pessoal para a revivescência de tais situações antigas, né, com o pai. Mas algum conhecimento de que a hipnose é apenas um jogo, uma mentirosa renovação daquelas antigas impressões, pode persistir e cuidar para que haja resistência diante de consequências muito graves da suspensão hipnótica da vontade. Isso é algo que ele tinha comentado antes, né? Na hipnose, no outro capítulo, ele diz que o hipnotizador se coloca no lugar do ideal do eu, né? Da referência do que é certo e do que é errado, mas
Se o hipnotizador, de fato, ferir algum desses códigos que o sujeito introjetou e que está no ideal do eu, o sujeito percebe que é um jogo, né, porque é um jogo, e o sujeito não obedece. Então, por exemplo, se você mandar o sujeito matar alguém, suponho que na maioria dos sujeitos, né, suponho que num sujeito isso seja algo reprimido, algo vedado, né? Então, a ideia é, se o hipnotizador disser, por exemplo, né, ainda alguém que esteja plenamente hipnotizado ali, mate, ele não vai matar, sei lá, tire a roupa, né? É uma coisa que marca a nossa entrada na civilização, né? Usar, pelo menos a civilização ocidental. Enfim, é um limite da hipnose mesmo quando a pessoa se dispõe e entra no estado hipnótico, né? O caráter inquietante, de novo, ele se refere lá no Heimlich, né? Estranho familiar. O caráter inquietante e compulsivo da formação da massa, evidenciado em seus fenômenos de sugestão, pode então ser remontado com justiça à sua origem a partir da ordem primeva. O líder da massa continua a ser o temido pai primordial. A massa quer ainda ser dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade, ou nas palavras de Le Bon, né, lá no capítulo 2, seja de submissão. O pai primeiro é o ideal da massa, que domina o eu no lugar do ideal do eu. É interessante esse termo que ele acrescenta, ele diz, o líder ocupa o lugar do ideal do eu. O líder, o ideal né, o que o líder ocupa, o que ele coloca no lugar do ideal do eu, é um ideal da massa. Um ideal que vai ser adotado por todos os indivíduos da massa, um conjunto de ideais adotados por todos na massa e determinado pelo líder. A hipnose tem direito a ser descrita como uma massa a dois. Para a sugestão, resta a definição de ser um convencimento que não se baseia na percepção e no trabalho do pensamento, mas na ligação erótica. Tem uma coisa que ele vai falar para o Bernheim, se alguém achar, eu não acho que acrescenta nada. Se alguém quiser, a gente lê a nota aí. E terminamos o capítulo. E o próximo é o último. Não, Depois tem as notas complementares. Depois tem os complementos, isso. Ele volta aparando algumas arestas que ele acha que ficou solto aí no texto. Acho que dá para gente, são 8h23, acho que dá para a gente começar, a gente ler pelo menos o primeiro parágrafo do capítulo 11, um grau no interior do eu. Se tendo presentes as descrições mutuamente complementares da psicologia das massas, lançamos um olhar sobre a vida dos indivíduos de hoje, perdemos talvez a coragem para uma exposição abrangente diante das complicações que surgem. Cada indivíduo é um componente de muitos grupos. Porque aqui a gente está abordando o indivíduo como, né, o indivíduo que pertence a uma massa. Só que o indivíduo, na sua complexidade, ele é componente de muitos grupos. Tem múltiplos laços por identificação. E construir o seu ideal do eu segundo os mais diversos modelos, né? Pega traços do pai, traços da mãe, traços que vêm lá da escola, do professor, né? É uma estrutura que tira suas fontes, seu material de múltiplos lugares, né? Assim, cada indivíduo participa da alma, né, da psique de muitos grupos, né, da alma de muitos grupos, daquela de sua raça, classe, comunidade de fé, nacionalidade, etc. E pode também erguer-se além disso, atingindo um quê de independência e originalidade, né, atingindo um quê de singularidade. Tudo que está no sujeito antes estava na cultura, mas nessa bricolagem que o sujeito faz, né, se identificando com traços os mais diversos, né, pode até surge algo de singular, né, que o Freud está chamando aqui de independente e original. Voltando de novo para a clínica, essa, para mim, é uma das funções da análise. Que você perceba cada pedaço que se originou ali dos seus pais, da religião e etc., a análise permite uma transgressão.
Ou seja, me parece que o objetivo da análise, ao apontar para essa singularidade, é justamente permitir uma ruptura, uma transgressão, sempre parcial, claro, não tem como, e nem teria porquê, mas com essa origem. Uma transgressão com, né, o que foi estabelecido por esse conjunto de diversos modelos, né, dos quais o sujeito se apropriou para se tornar um sujeito, mas se ele não transgredir com algo disso que foi incorporado, né, que ele usou para se constituir, né, nada de singular aparece, né, na subjetividade, ela seria só um conjunto dessa bricolagem. E aí, pegando essas duas palavras que o Freud usa, independência e originalidade, significa que um sujeito, então, sem análise, ele seria muito provavelmente dependente e repetitivo, né? E é interessante a gente pensar o quanto a questão do sintoma aparece na repetição, né? Então, a pessoa ela entra numa relação ruim e ela repete, aí ela termina aquela relação ruim porque era ruim, aí ela entra em outra ruimzinha, ela fala que o problema é que ela tem o dedinho torto. O dedinho torto é essa repetição sintomática com a origem. Então, pegando a brincadeira entre origem e originalidade, né, não fazer, essa frase do Wesley que eu gosto muito, não fazer da sua origem o seu destino, seria produzir uma originalidade ali onde havia sua origem. Então, brincando com essa coisa de origem, originalidade, dependência e independência. Então, um sujeito sem análise seria um sujeito marcado pela dependência e repetição da origem, e um sujeito que permita o trabalho da análise, que produz, então, essa tal dessa originalidade e independência, também chamada de singularidade. Para mim, essa aqui se tem qual o objeto da análise. Ninguém vai falar nada? Não. Com seus efeitos uniformes e constantes, tais formações grupais duradouras e estáveis oferecem menos a observação do que os grupos rapidamente formados, transitórios, a partir dos quais Le Bon fez seu brilhante esboço de caracterização psicológica da alma dos grupos. E nesses grupos ruidosos, efêmeros, como que superpostos aos outros, sucede justamente o prodígio de que o que reconhecemos como aquisição individual desaparece sem deixar traços, embora apenas temporariamente, enquanto durar o grupo. Se a massa é temporária, o desaparecimento da individualidade é temporário, mas o sujeito está ligado também a determinados grupos que não são tão temporários assim, né? Inclusive, eu queria até fazer eu estava vindo para casa e me chamou a atenção, assim, tinha um lugar cheio de bichinho desenhado, e me chamou a atenção que era uma igreja para crianças, que abriu aqui em Catalão, e me chamou a atenção o tamanho, era enorme, parece uma escola infantil muito bem estruturada, diga de passagem, muito bem construída, mas é uma igreja. E aí uma igreja evangélica, eu fiquei pensando justamente por que chama Igreja das Crianças, diga de passagem, né? Então, a proposta é extremamente lúdica, com brinquedos e bichinhos na parede. Hipnose para crianças. Mas aí eu fiquei pensando nisso, porque, veja, a ideia, e aí eu acho que para o intento da religião, eles acertam em cheio, é que se você entra num grupo mais tardiamente, ele tem mais chance de ser transitório. Se ele compõe a origem, ou seja, se ele compõe construiu o seu ideal de eu segundo os mais diversos modelos. Se ele compõe maciçamente o modelo do qual você se origina, e aí você pensa, a pessoa, ela frequenta uma igreja, ela estuda na escola daquela igreja, os pais... Tem muita possibilidade que ele vire um indivíduo dissolvido na massa, né? Ele se torna, é mais provável que não seja transitório, porque essa seria uma das... Não à toa, eu não acho que é à toa que as religiões, elas se esforçaram tanto por ocupar esses lugares da educação e da saúde mental. Vocês já perceberam isso? As escolas católicas, escolas evangélicas, escolas espíritas e na saúde também, clínicas de reabilitação de álcool e drogas evangélicas, clínicas psiquiátricas espíritas, clínicas católicas. Vocês já perceberam quanto a religião ela tenta ocupar os lugares de maior vulnerabilidade?
Eu não sei se vocês conhecem, mas o católico aqui tem São Cantolengo, que é enorme, evangélico, todas as clínicas de reabilitação de álcool e droga, praticamente, e espírita aqui a gente tem, quantos hospitais espíritas a gente tem em Goiás? Ixi, quase todos os do SUS aqui são espíritas. E as escolas a mesma coisa, eu mesmo estudei escola católica, São Francisco. A gente tem a Escola Batista, que é enorme, né, que acho que é tipo uma rede IP. Então, não me parece que é à toa que esses grupos querem estar ali onde o sujeito está mais vulnerável, para ser um desses modelos não transitórios, menos transitórios possíveis, que compõem o ideal do eu, que consigam cimentar o máximo possível esse ideal do eu. Isso eles acertarem cheio. Sim. Vamos encerrar, então? Querem complementar algo? Não? Diga. Não, eu estava me despedindo só. Bem, então, só lembrando, a gente retorna na quinta, dia 14, e a gente vai provavelmente terminar esse capítulo, o 11 e o 12, que são os complementos, né? Certo. E aí, na próxima, a gente conversava, né, se vocês quiserem pensar em alguma coisa, propor alguma coisa, texto. Qual que vai ser o próximo texto? Eu tenho pensado em algumas coisas, né? A gente continua em Freud, a gente vai para Lacan. Pensem aí, a gente conversa na próximo encontro. Diga, Fabiana. Renata, Wesley, todos e todas, boa noite. Só para eu me organizar, desculpa pelas minhas ausências anteriores, por conta das viagens, mas vocês pretendem retomar os encontros presenciais? Ué, se tiver... Agora em setembro não tem férias, né? Então, a universidade está de férias em setembro, então nem tem jeito. Agora, se em outubro a gente vê que tem um movimento de pessoas daqui de Catalão de participarem mais, a gente volta para o híbrido, né? Mas aí depende desse movimento. Aí, de qualquer forma, os nossos encontros, então, setembro, ficaram aí no dia 14 e 28. Aí, outubro, como tem o feriado do dia 12, talvez, então, a gente faz... dia 28, e na sequência faz dia 5, para ficar 5 e 19. A gente vai colocar isso aí nas informações do grupo. Porque senão outubro, o feriado vai cair numa quinta-feira, se a gente pular os 5 e 12, vai ter só uma vez no mês, só dia 19, né? Aí fica... Para não ficar tão distante, acho que a gente vai fazer, então, 5 e 19. Mas a gente vai colocar lá... Me afastei tanto que eu esqueci do recesso. Você tem do pós-doutorado, aí você esquece dessas coisas. Nossa, pós-doutorado é uma delícia, gente. Se eu pudesse fazer todo ano pós-doutorado, eu faria. Ô, coisa maravilhosa. Ele vai caminhando e a gente vai se afastando. Mais isso. Gente, não, sério mesmo, você ficar um ano recebendo salário só para escrever é uma delícia, né, Fabiana? Vamos combinar que eu quero mais alguns pós-doutorados pela frente. Bom, gente, beijo para todo mundo. Dia 14, então a gente se vê. Beijo, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.